Bolsa Família é uma criação original do presidente Lula ou começou a nascer no governo Fernando Henrique sob orientação de Ruth Cardoso? Vamos ouvir a história contada pelo ex-presidente. Presidente, eu gostaria que o senhor dissesse o que há de semelhante entre os programas sociais do seu governo e o Bolsa Família. Deixa eu contar essa história. Esse é o seguinte, na década de 80, houve ajustes muito grandes na economia aqui da América Latina, inflação, muita dificuldade, muita pobreza, no começo de 90 também, e o Banco Mundial, sobretudo, mas o BID também, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, propuseram que se criasse um programa de transferência de renda. Isso em inglês chama-se cash transfer. E são as bolsas, que é você dá dinheiro direto. Aqui no Brasil, a esquerda era contra. Por quê? Porque isso não resolve estruturalmente. Isso é esmola, eles diziam. Bom, mas é óbvio que você tem, e é verdade, mas é óbvio que você tendo uma situação de dificuldade, você não pode deixar de enfrentar. Então, nós começamos a criar alguns desses programas. O mais importante foi o Bolsa Escola. A tentativa inicial do Bolsa Escola foi feita em Campinas, pelo prefeito Grama, que era do PMDB e do PSDB. Depois em Brasília, pelo Cristóvão Buarque. Depois em Goiás, eu vi na mão do Marconi Perillo um cartão de distribuição, na época eram de cestas básicas, que era dado eletronicamente às famílias. Nós tiramos essa ideia do cartão e fizemos um cartão para fazer um programa de transferência direta de renda. Você dava o cartão à mãe, porque o pai diz que não trabalha, ou que bebe, ou às vezes a família tem filhos de vários pais, a mãe, que era o centro da questão, para valorizar a mulher. E esse cartão, com esse cartão, sem intermediário, sem vereador, sem político, sem partido, sem nada, ela ia até numa casa lotérica, num banco, e recebia a bolsa. Com uma condição, o filho tinha que estar na escola e completar, sei lá, 85% da assistência às aulas. Nós distribuímos 5,5 milhões de bolsas, educação. Depois havia a Bolsa Alimentação. Essa era dada pelo Ministério da Saúde para a mulher que ficasse grávida e que se submetesse a todo o sistema de pré-natal, para dar um estímulo para que a pessoa progredisse. Depois tinha um outro que o Itamar tinha feito, chamava-se Bolsa Gás, para as famílias pobres compensar o preço do gás. E depois havia um outro que era para tirar a criança do trabalho penoso, levar para a escola, não sei o quê. Dona Ruth fazia coordenação, presidente? Não, a Ruth fazia outra coisa. A Ruth fazia, na Comunidade Solidária, um incentivo às formas inovadoras para ajudar a esses programas. Sobretudo, depois eu falo a questão da saúde, que é importante, mas ela fazia o programa de educação, como chama? A Universidade Solidária, várias universidades participavam, um de alfabetização, pelo qual passaram já 5 milhões de pessoas. 5 milhões. 5 milhões. Continuou, está vivo até hoje o programa. Pois bem, essas bolsas todas, no final do meu governo, estavam estudando na Caixa Econômica, que era quem fazia o sistema de distribuição dos cartões, de fundi-las numa bolsa só. E isso depende de cadastro nas prefeituras, não sei o que e tal. Eu tinha dúvidas sobre isso, porque isso vai criar uma massa muito grande, vai criar um ministério, cria uma burocracia e tem a utilização política. Se fosse só o ministro da Educação cuidando da educação, da saúde, da alimentação, você controlava mais o objetivo finalístico e não teria tanto risco de apropriação política. O governo Lula juntou tudo. A fusão fez um ministério deu Bolsa e fez a apropriação política. O Lula está dando. Eu nunca disse que eu dei 5,5 milhões de bolsas de educação. Né? Se o senhor fizer a soma, o senhor chega a esse tipo de número parecido? Não chega. Não chega num parecido, porque as coisas avançaram. E também ele aumentou o estipêndio. Né? Mas a gente tem que entender que num país como o Brasil, e como em todo, mas aqui especialmente, que você está crescendo, a população cresce, cada governo novo tem que fazer mais que o anterior, senão ficou para trás. Porque a população aumentou, porque você tem mais recursos. É obrigação do governo de fazer mais. Até pelo crescimento vegetativo. Exatamente. Acho que o presidente Lula, no final, pode dizer com orgulho, nunca tantos brasileiros viveram nesse país como hoje. Porque a população cresce. Né? E se viveram mais brasileiros, tem que fazer mais para os mais brasileiros. O problema é saber, mais importante é o seguinte, você inovou, você mudou o rumo, e em que velocidade você está avançando. Eu acho que eu fiz muito esforço para inovar e mudar o rumo. Não é? Quando ele deu continuidade, deu, porque eu mudei o rumo. O Lula pode ter mudado em alguns, mas esse é o que conta. E você conseguiu, nas condições dadas, sua produtividade foi maior, você aumentou, esse que é o certo.
Mas eu não estou muito preocupado com isso, não, porque isso aí é propaganda, ele vai dizer a vida inteira e tal. E fez, e é bom que faça, né? Essa foi a questão dos programas sociais. Eu falei da saúde e da educação. Na educação, o objetivo que nós tínhamos era, primeiro fizemos a lei de diretrizes básicas, que não havia. Foi feita. Aliás, o Darcy Ribeiro ajudou muito nessa lei. Ele era do PDT, ajudou muito. Não havia LDB nova, fizemos uma nova lei. Depois nós tentamos criar um sistema, que agora em São Paulo está sendo posto em prática de novo, de incentivo, que o salário tivesse o salário básico, mas se o professor fosse mais produtivo, ganhasse mais. É claro que o pessoal não gosta disso, porque aqui todo mundo quer igualar como se isso fosse democrático. Não, não é democrático. Se você trabalha mais e não ganha mais, por quê? Se você trabalha mais e desempenha melhor, tem que ter um plus para incentivar. Muito bem, tentamos isso lá. Criamos o Fundeb. O que é o Fundeb? Foi o governo federal, pela primeira vez, botar recurso na educação fundamental nos municípios pobres para aumentar o salário dos professores e fazer com que os municípios se encarreguem da educação primária. E pela primeira vez, todos os brasileiros de idade escolar entraram nas escolas. Todos, quer dizer, 97%. Né? Que é o quê? Mas só que quando eu entrei no governo, havia 25% dos negros que não estavam na escola. Quando eu saí, eram 4 que não estavam na escola. Os mais pobres começaram a entrar. A taxa de analfabetismo continua alta, né? Mas caindo. Sempre foi historicamente alta. Não. Quando eu nasci era 60%. Hoje é menos de 10%. 60%? Hoje é menos. O Brasil está progredindo, não tenha dúvida. Né? Não começou a ser construído há 8 anos. Não. Isso vem de longe, vem uma tendência. Né? Aumentou muito a taxa diminuiu a taxa de analfabetos. Tem outros problemas, a qualidade da escola, o número de horas que a qualidade de ensino é ruim, né? É ruim, o analfabetismo funcional, se você compara com outros países, tem muita coisa ruim. Mas houve um avanço quantitativo e qualitativo também. Bom, as escolas técnicas também, foi um salto enorme. Que agora o Lula, não, isso veio de um programa do BID, que foi feito, negociado pelo Serra, implementado pelo Paulo Renato, e que tem continuidade. Esse ministro atual, eu acho ele bom. Eu acho que ele deve dar a César o que é de César. E quanto mais gente boa vem, melhor. Não é? Pensando no Brasil, não pensando que eu vou ganhar a eleição, vou perder a eleição. Isso é ocasional.